Olá! Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025, às 3 horas da tarde. Estamos aqui para a aula de número 136 do nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio, do livro da Irmã Cidufo. Estamos caminhando para o final do capítulo 25 e com isso estamos caminhando a passos largos para o final do nosso livro. Faltam 5 capítulos, 26, 27, 28, 29 e 30. E aí a gente termina, acho que até o final do ano a gente termina esse livro, né? Também quase 3 anos do curso, meu Deus do céu. Mas é como eu falei na aula passada, né? A gente está destrinchando o livro para quê? Para que a gente entenda que o livro é um manual, né? O livro é um manual. E quanto um manual, ele não tem, ele não fala para a gente faça isso, né? Ele dá caminhos, né? E por quê? A aula passada a gente entendeu. Porque tanto o Evangelho como esse livro, eles não falam para a gente faça isso. Por quê? Porque a história de Jesus, o Evangelho, eles são para que a gente se descubra, porque é uma bula universal onde cada um de nós tem o seu remédio, cada um de nós tem a sua dose, cada um de nós tem o seu componente químico. Foi isso que nós aprendemos na aula passada. Não assistiu? Volta lá. Assiste lá. Não assiste essa aqui, não. Assiste lá, porque hoje, como nós vamos fechar, então nós vamos entender todo o contexto do capítulo, principalmente o contexto da aula passada, tá? E não se esquece, deixa o like, curte, comenta, tá? Compartilha, compartilha muito. Vamos fazer esse curso chegar a muita gente. Vamos fazer o canal da Cavile crescer e chegar bastante gente. Vamos lá, vem com a gente, vem com a gente. Vambora com a gente, vamos fazer isso aqui crescer demais, gente. Vambora! Tá? E o que que eu quero de vocês? Quero que vocês entendam isso, tá? Quero que vocês entendam esse pequeno detalhe que eu vou novamente colocar na aula de hoje, né? Retomando a aula passada. Reforma íntima é de cada um. A minha reforma íntima é a minha. A da Rosana é da Rosana. A da Kátia é da Kátia. A da Cleo é da Cleo. Da Fabiana é da Fabiane. Do Rodrigo, meu primo, é do Rodrigo. Da minha mãe é da minha mãe, da minha tia é da minha tia. A forma íntima de cada um é de cada um. Cada um tem a sua história. E agora nós aprendemos que os exemplos da Bíblia, que o Evangelho, que esse livro que nós estamos estudando, ele serve para cada um na medida de cada um. Por quê? Porque para cada um a dose e os componentes químicos do remédio que a gente precisa, e olha o que que ela usou de exemplo, algo que a gente entende, não é? É algo que a gente entende. Quando eu falo de remédio, eu estou entendendo que ela está falando. Então, eu vou voltar. Eu usei isso aula passada. Deixa eu pegar aqui, né? Você sabe que eu tenho na minha gaveta aqui. Deixa eu pegar até a outra aqui. Aqui, ó. Tá vendo como eu falo, né? Ó, memoneuro. Tá vendo? Memoneuro. Uma vitamina, né? Tá ali. Quem trabalha com atividade intelectual, estuda, a gente precisa disso. Então, essa memoneuro aqui, cadê? Ó, tem um monte de componente aqui, né? Um monte aqui, os componentes tudo. Essa memoneuro serve para mim? Deve servir. Mas ela é feita para uma média de pessoas. O que que os estudiosos fizeram? Estudaram uma média de componentes, pegaram uma média de pessoas, fizeram uma média de componentes, e nessa média de componentes que eles estudaram, o que que eles pegaram? Bom, a média de componentes que a população brasileira precisa para a atividade cerebral delas ficar melhor, cansar menos, reter mais informação, para o cérebro trabalhar melhor, para o cérebro ter uma mobilidade, para o neurônio transportar melhor a informação, para reter melhor a informação, para o cérebro ficar mais ativo, para as conexões ficarem mais ativas, para o cérebro trabalhar mais, né? Então, para ter esse sistema neurológico funcionando, tá? Para esse sistema neurológico todo funcionar, a média do brasileiro
é essa, a média. Pode ser que eu esteja dentro da média? Pode. Pode ser que eu não esteja dentro da média? Pode. Pode ser que eu não esteja dentro da média porque eu preciso de menos que isso e que isso aqui para mim dá até um boost maior? Pode. Pode ser que eu não esteja dentro da média porque isso aqui é pouco para mim, ou eu estou muito cansado, ou eu estou muito estafado, ou não, isso aqui é pouco para mim, eu preciso de mais do que isso porque a minha necessidade corporal, minha necessidade pessoal é maior que isso. Pode, isso aqui não resolve para nada para mim? Pode. Eu não sei. Eu não sei. Por quê? Porque não foi feito específico para mim. Eu compro, uso e percebo no meu dia a dia. E sinto no meu dia a dia. Deixa eu guardar aqui. Por exemplo, pega antibiótico. Ah, toma um antibiótico por 7 dias. Por que 7 dias? Porque existe um estudo de que no corpo humano, em até 7 dias, limpa tudo. Tem gente que com 3 já sarou. Vai parar de tomar? Não, o médico falou 7 dias. Mas com 3 dias sarou. Não, se não tomar 7, volta. Não é que volta. É porque gente, tem gente com 2, tem gente com 3, tem gente de 5 e tem gente que no sexto dia ainda tem um resquíciozinho. 7 dias é o máximo que ainda permanece uma infecção. Então, como eu quero tratar de uma infecção, como eu quero tratar de uma doença, e eu não sei, olhando para o paciente, eu não sei, não está escrito aqui na minha testa, eu preciso de 5 dias de antibiótico. Eu não vou fazer um exame de sangue e vai estar lá no exame de sangue. Esse paciente precisa de 4 dias de antibiótico. Não vai estar escrito para o médico. O que que a indústria, o que que os pesquisadores, a indústria não, desculpa, o que que os pesquisadores fizeram? Bom, a gente fez pesquisa, pesquisou aqui 5.000 amostras, né, de pacientes, 5.000 amostras de pessoas, 5.000. Dentre essas 5.000 amostras que nós pesquisamos, o que que nós percebemos nessas 5.000 amostras? Que dessas 5.000 amostras pesquisadas, né, que nós revisamos aqui, 4.500, 4.600 precisaram de até 7 dias para acabar. Algumas, mais dessas 400 precisaram de mais. Mas 4.600 precisaram de até 7 dias. Então, a grande maioria até 7 dias, então vamos colocar 7 dias. Se precisar de mais, se for uma pessoa mais resistente e precisar de mais, então ele vai voltar ao médico, vai fazer o exame, o médico vai falar, não, é muito resistente, sua doença, papapá, vai dar mais tempo. Ok? Ok. Mas 7 dias, 7 dias. Entenderam? O que que a Mãe do Fô falou para nós? A mesma coisa. Só que para nós, na nossa reforma íntima, tem uma diferença enorme. Eu não vou pegar o remédio do outro. Eu não vou pegar a bula do outro. Por quê? Porque nesse caso, tem como a gente saber. Nosso remédio chama Evangelho. Evangelho. Tá lá, bonitinho. O Evangelho é o nosso remédio. Só que tem como eu saber. Por quê? Porque o médico Jesus, ele não dava diagnósticos. Simples assim. O que que o médico Jesus fazia? Fazia a gente descobrir qual era a nossa doença. E como que a gente descobria qual era a nossa doença? Através do autodiagnóstico. Como que a gente faz o nosso autodiagnóstico? Olhar no espelho, olhar através da alma e ver quais são os nossos defeitos. Muitas vezes a gente não enxerga. Muitas vezes a gente tem atitudes que a gente acha que são normais. Muitas vezes a gente tem diversas atitudes que a gente acha que são comuns, que para nós tá tudo normal. Diversas atitudes a gente acha que para nós está tudo normal. Diversas vezes a gente toma algumas atitudes que a gente acha que não, tá tudo beleza, tá tudo certo, tá? São poucas não, são várias. Várias atitudes que para nós está tudo normal. Que para nós está tudo bem, está tudo certo, ó, uhul. Mas
aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, aos olhos do nosso crescimento, não estão. Aí talvez os outros podem falar para nós. Aí talvez incomode outras pessoas. E é a hora que eu preciso parar e pensar. Lembra do caminho que eu falei? Lembra da bigorna da vida? Então, às vezes é a bigorna da vida que cai na cabeça da gente. É a hora que eu preciso parar e pensar. Falar, caramba, será que eu não sou assim? Será que eu não sou desse jeito? Mais pessoas falando, algumas pessoas falando que eu sou assim, que eu sou assado, que eu sou desse jeito, que eu preciso mudar isso, que eu preciso mudar aquilo. Será que eu preciso mudar mesmo? Será que ainda está na hora de eu olhar no espelho e falar, oi, aí? É verdade, hein? É isso mesmo, é verdade. Não é? Às vezes precisa disso. Às vezes tem esse negócio. Às vezes sou eu que vou descobrir. Às vezes sou eu que vou sentir e falar, eu tenho esse defeito, hein? Tem esse problema. Então, o que a irmã Cidufo quer falar para nós é exatamente isso. Que cada um vai descobrir o seu problema. Por diversas maneiras, numa terapia, por pessoas falando, por sentir, numa noite mal dormida que vem aquela coisa na cabeça, aquele pipipi na cabeça, aquela conversa na orelha que te fala, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Nós vamos descobrir onde que está o nosso problema. Nós vamos sentir onde está o nosso problema. E a partir daí, dá o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Seguir os ensinamentos de Jesus, que foi o exemplo dado no ano passado. Atire a primeira pedra quem nunca pegou. Não é quem nunca roubou, não é quem nunca assaltou, não é quem nunca traiu, não é quem nunca deu golpe, não é quem nunca matou. E vai não peque mais. Não é vai não roube, não é vai não dê golpe, não é vai não mate, não é vai não traia, não é vá e não taque pedra em mim na cruz quando eu for crucificado. Não peque. Atire a primeira pedra que nunca pecou e vá e não peque. Isso é, com a sua consciência. Tome o seu remédio na sua dose, com seus componentes. É isso que Jesus espera de nós. E é isso que a irmã Sidufo traz para nós. É isso que ela traz para nós. Então, acho que a partir de agora, a gente já pode começar a caminhar nesse sentido, né? De entender que somos nós por nós. É um caminho nosso, né? Eu costumo brincar, é um hashtag eu sozinho, né? Hashtag eu sozinho. É eu por mim mesmo. É eu por mim mesmo. É eu abraçado comigo, né? Aquele abraço gostoso, claro, todos nós juntos, dentro do nosso grupo, lá do grupo Reforma Íntima. Se você não faz parte, vamos, vem conosco, vem para o grupo conosco. Todos nós nos abraçando dentro do grupo, porém, hashtag eu sozinho, hashtag eu e eu, né? Porque nessa batalha, sou eu comigo mesmo. Nessa batalha, é eu com minha luta. Nessa batalha, sou eu lutando comigo mesmo. Beleza? Vambora comigo? Vambora, 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 vambora. Nossa, falamos muito, né? Nu! Falamos um monte, que introdução enorme. Foi para compensar a introdução pequena, né, da outra aula, né, que eu dei uma introduçãozinha bem pequenininha, então foi para compensar o que, né, que nós falamos. Nós voltamos aqui, né? Eu vou até completar aqui o sublinhado, né, o grifado, para a gente entender, né, que a receita é nossa e não é oportuno copiar a receita, gente. Não é. A receita é minha, eu quem vou saber. Por quê? Porque eu estou num estágio diferente de cada um de nós está num estágio diferente, e nós vamos saber qual é a nossa receita. Nós vamos saber qual é o nosso caminho, nós vamos saber o que que a gente tem que fazer, nós vamos entender qual é o nosso passo, tá? Nós vamos entender o que que a gente precisa fazer para caminhar. E é por isso que a gente deve parar de olhar para as pessoas e falar, que a gente viu lá no começo do capítulo. Ah, você não segue o evangelho essa aí. Gente, cada um no seu caminho. Por isso que eu não devo julgar. E eu acho que talvez, eu vou falar por mim, porque eu tenho muito isso. Eu ainda tenho muito isso, sabe? Eu já sei, uma vez, vou até confessar aqui, eu estava na maca, a Kátia até participa, né, do mesmo centro que a gente, ela vai saber quem que é a pessoa,
né? Ele é a pessoa que recebe o guia espiritual lá do nosso centro. Eu estava deitado na maca, isso deu uns 6 anos, né? Quando eu frequentava indo do centro lá a gente frequentava, eu estava deitado, eu estava querendo fazer outro curso superior, ninguém sabia, só estava para mim mesmo. E aí ele veio, começou lá, né, a dar o passe em mim, ele estava incorporado, começou a dar o passe em mim, e ele falou no meu ouvido desse jeito: o irmãozinho quer fazer direito, não quer? Eu até gelei, falei, quero, faz isso não, não estraga a sua vinda aqui não. Irmãozinho sabe que você não pode fazer isso. E continua. Fala desse jeito para mim. Aquilo me intrigou muito, mas me intrigou muito. Só, belo dia, eu tenho um sonho. Gente, vocês não sabem o tanto que eu já fui juiz nessas vidas passadas. Eu sonhei umas 3 vezes já que eu fui juiz. E dos ruim, ruim, mas ruim mesmo. De vender sentença, de prejudicar pessoas, de prejudicar famílias, tá? De pegar gente que eu queria tomar a esposa do cara e prejudicar o cara, mandar pra forca. Falou desse jeito para mim. Não faz isso não. Não prejudica sua vinda agora não. Você sabe que você não pode. Então eu ainda tenho muito isso de julgar pessoas, tá? E esse capítulo acabou que mexeu muito comigo, até pela fase que eu estou passando agora, né? Mexeu muito comigo, né? Nesse sentido, do quanto eu ainda julgo pessoas, né? Do quanto eu ainda olho e falo, nossa, mas vai em centro, nossa, mas frequenta igreja e faz isso. E mexeu muito comigo. Por quê? Porque cada um tem a sua história, cada um está na sua fase. Às vezes ele vai, frequenta a igreja, a pessoa vai, frequenta a igreja, frequenta centro, reza, faz, mas é imperfeito. Não é porque frequenta a igreja que não é imperfeito, não é porque reza que não é imperfeito, né? E eu estou tentando me segurar muito nesse julgamento. E não é fácil, não é fácil, sabe? Não é fácil a gente não julgar. Para mim, não é fácil não julgar. Por quê? Porque está muito entranhado. Eu estou tentando não julgar. Estou tentando não julgar. Por quê? Porque está muito entranhado ainda em mim. Eu sei disso. Eu sei, faz pouco tempo que eu descobri, mas eu sei disso que está dentro de mim, esse negócio, tá? E não adianta eu chegar e falar, não, vou ver alguém que passou por isso e vou tentar fazer. Não, é meu. É meu. Toda vez que eu estou começando a pensar, eu paro. Falo, não julgueis e não será julgado. Jesus falou isso. Não julgueis e não será julgado. Então, quando eu vejo alguma coisa, ao invés de eu pensar, para, falar, não, não, cada um está no seu tempo, coração brando. Atire a primeira pedra, irmão. Pronto, acabou. Eu acalmo o coração. É meu mantra, atire a primeira pedra. Desde semana passada, esse passou a ser meu mantra, atire a primeira pedra. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, irmão, atire a primeira pedra. Mas, irmão, atire a primeira pedra. Mais vezes, irmão, atire a primeira pedra. Toda vez que eu penso nisso, o que que eu penso? Você vai falar do outro? E você já não fez? E você, será que você não fez coisa pior? E você não faz essas coisas? E tu, Jaburuco, eu brinco com a Manuela, você não vai, não? Entendeu? Isso me acalma o coração. Por quê? Porque eu me coloco naquela posição. Eu me transporto para aquele meio. E aí eu penso e falo, pois é, né? E eu? E eu? Será que eu também não? E eu? Será que eu também não tenho esses negócios? Será que eu também não tenho esses enroscos? É essa que é a vida, gente. Atire a primeira pedra. Um pequeno desabafo meu de uma coisa que eu estou tentando resolver. Vocês estão vendo? Falo para vocês. Desde o começo eu venho falando. Não é porque eu estou aqui, nesse momento agora, ministrando o curso para vocês, que eu sou perfeito. Pelo contrário, eu tenho tanto, às vezes até mais defeito que vocês. Tão falível quanto vocês. Eu não sou exemplo de nada. E não é para ser exemplo mesmo. Cada um tem a sua história.
E eu estou contando um problema que eu tenho e uma coisa que eu estou tentando me curar. Usando o quê? A bula para mim. A bula para mim. A aula passada foi inteira para mim. Inteira para mim. Por isso que o mantra, desde semana passada até hoje, para mim é: atire a primeira pedra. Ok? Vambora? Não se vive evangelho, entre outras infinitas questões, porque não se tem trabalhado ainda nos grupamentos humanos, inclusive os espíritas, um método que permita esse autoencontro em bases educativas para a alma em aprendizado. Por isso que não se vive, por isso que nós falamos dessa aula toda, por isso que a gente, a partir de hoje, vai viver o evangelho. A partir de hoje. Por quê? Porque a gente sabe que viver evangelho não é exatamente aquilo. É aos poucos, é devagarinho, é eu ir mudando, é eu ir parando, é eu, ao invés de julgar, parar e falar: Beto, atira a primeira pedra, Beto. Eu, Beto. É eu, na hora de apontar o dedo, falar: Beto, atira a primeira pedra, Beto. Eu. É na hora de eu ir fazer uma ameaça, eu, Beto, atira a primeira pedra, Beto. Eu. Entendeu? Isso é evangelho. É eu pegar e eu fazer essa vivência. É eu pegar e trazer para mim e praticar. Praticar sempre. Praticar todo dia. Praticar toda hora. Ter essa prática diária. Não se vive em evangelho, entre outras infinitas questões. Tem um monte de coisa, não só essa, mas ela traz uma. Porque não se tem trabalhado ainda nos grupamentos humanos, inclusive nós, um método que permita esse autoencontro em bases educativas para homem aprendizado. O autoconhecimento solicita orientação segura e objetivos nobres para não se desvirtuar em autoflagelação e dor, normas severas e reprimendas, mecanismos típicos do religiosismo que se destina à massificação, um total descrédito e exuberância dos valores individuais que deveriam florir em nossos caminhos. É exatamente isso que a irmã Sidofo quer de nós. Autoconhecimento não é pegar exemplos, autoconhecimento não é falar não faça isso, faça aquilo. Autoconhecimento é eu entender que eu estou num ponto hoje e que esse ponto é meu e que eu tenho que fazer por mim. Autoconhecimento é eu sentar para assistir uma palestra e ouvir com atenção e pegar aquilo que eu preciso, aquilo que toca o meu coração. Por mais que o Beto chegue aqui e fala, atire a primeira pedra, você vai pegar aqui e vai falar, não, isso aí é legal, beleza, valeu, né? Mas aí o Beto, numa outra aula, falou ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, ou seria um símbolo que retine, né? Putz, verdade, eu não me amo, me falta amor. E sem amor, eu não sou nada. Sem amor, eu sou um símbolo, símbolo aqueles pra ps, ps. Sem amor, eu sou um símbolo sem som. Então eu não me amo. Tá vendo? Você não tem o atire a primeira pedra. Quem tem o atire a primeira pedra é o Beto, que julga, que controla, que tem isso para ele e que precisa aprender o atire a primeira pedra. Você não. Vou tirar o você, vou dar um exemplo. Por exemplo, a Kátia não. A Kátia, a hora que ela ouviu Sem Amor Eu Nada Sou, ela, gente, eu preciso me amar mais. Por quê? Porque eu me sinto apagada. Se eu me sinto apagada, então eu preciso me amar mais para que pra eu aparecer. Então, da Kátia, não foi o atire a primeira pedra. Da Kátia foi sem amor eu nada sou.
Então, vocês estão entendendo o que quer dizer? Que ela quer dizer isso. Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento solicita orientação segura e objetivo nobre. Por quê? Porque se eu não ter esse autoconhecimento, se eu não conhecer por mim, se eu começar a pegar uma religiosidade pesada ou dogmas pesados do faça isso, faça isso, faça isso, seja assim, seja assim, seja assim, eu posso ficar em autoflagelo e dor. Porque eu vou me descobrir uma pessoa muito imperfeita. Eu vou me descobrir uma pessoa muito ruim. Tem pessoas até hoje que se é, flagelam mesmo, que se penitenciam, usam instrumentos de penitência. Por quê? Porque acham que tem que sofrer. Bom, simples. É só ver o tanto de pessoas que falam em karma. Esse é meu karma. Eu preciso sofrer porque eu preciso. Esse é o meu karma, eu tenho que pagar esse karma. Quantas pessoas vivem com isso na cabeça? Não, isso é o que eu tenho que pagar nessa vida. Quantas pessoas têm isso na cabeça? Por quê? Porque acham que isso é uma ideia real, mas isso é uma ideia que alguém trouxe, é um dogma. Não existe isso. Isso não existe. Ninguém está aqui para sofrer. Isso é uma fase que eu preciso passar. É uma bigorna que eu preciso aprender. Eu só aceito bigorna inédita. Eu não aceito mais bigorna, a mesma bigorna na minha cabeça. Só aceito bigorna inédita. Que é a brincadeira que eu fiz com a Manu, lembra? Só aceito bigorna inédita. Não aceito mais bigorna velha, não. A bigorna que já caiu, acabou, caiu. Tá, tchau. Você não cai mais. Só aceito bigorna inédita. Não aceito bigorna que já caiu na minha cabeça. Mas não, esse é meu karma. Esse é meu karma. E a bigorna caindo todo dia, mesma bigorna, mesma bigorna, mesma bigorna. Entendeu? O que que faz isso? A gente vai perdendo os valores individuais. A gente vai anulando os nossos valores individuais. A gente vai se anulando. E a gente vai se apequenando. A gente vai se apequenando. Onde a gente deveria florir. Onde a gente deveria crescer. E a gente vai se anulando, se apequenando, se apequenando, se apequenando, se apequenando, se apequenando. Por quê? Porque a gente vai acreditando em coisas de massa. Aí não, aí eu vou lá e compro um livro. 10 regras para ser feliz. Aí eu vou ser feliz. Ou não, eu vou lá e compro um remédio. Que serve para média. E saio tomando. E torcendo para eu ser a média. Aí eu lembrei que o antibiótico é 7 dias, por quê? Porque o máximo é 7 dias, para mim talvez é 2. Então, Beto, então você quer falar que eu tomo 2 no terceiro dia sarei? Posso parar? Claro que não, você precisa tomar os 7 dias, eu nunca sei. Às vezes em 2 você sarou, mas em 2 sumiu os sintomas, os bichinhos estão lá ainda esperando, tem uns bichinhos mais resistentes lá dentro de você, né? Que ficam lá esperando até os 7 dias, os caras é resistente, entendeu? A gente nunca sabe, mas o que você precisa fazer para a sua reforma íntima, isso você sabe. Isso você sabe. Por quê? Porque a bigorna está caindo na sua cabeça. Como caiu na minha. Não falei que caiu na minha? Caiu na minha. A bigorna caiu na minha. E aí, vamos trabalhar com a bigorna. A bigorna não caiu? Caiu, vamos trabalhar com a bigorna. É esse que é o nosso caminho. É esse que é o caminho que a gente tem que andar. É esse que é o passo que a gente tem que dar. E se a gente não fizer isso, a gente não vai funcionar, não vai dar. Opa, aham. Vamos para o 26, pronto. Então, é isso que a gente tem que fazer. Acho que o 25 abriu o nosso leque, abriu o nosso caminho, né? O 25 é o nosso, é Moisés abrindo o Mar Vermelho para a gente ir embora do Egito. Vai ter um desertão aí pela frente? Vai, claro que vai. Vai, né? A hora que a gente abre o Mar Vermelho e vai embora do Egito, deixa a escravidão para trás, vamos enfrentar um desertão. Claro, autoconhecimento é isso, a gente está abrindo um leque enorme, então um desertão para frente da gente. Vai ter, vai. Vamos encarar o deserto? Vamos desbravar esse deserto juntos? Vamos? Não tenta saída. Quem que vai pelo deserto? Nós todos. Na mão e vamos junto pelo deserto. Vamos encarar o deserto. A partir de agora,
Abriu-se o mar vermelho para nós. Abriu. A gente já sabe qual que é o caminho. O caminho está no Evangelho, mas o caminho é meu. O mar vermelho abriu. É eu comigo mesmo. Hashtag eu sozinho. Eu estou em grupo. Nós estamos todo mundo junto, dando as mãos. Mas é hashtag eu sozinho. Eu vou andar com a minha perna. Vou dar os meus passos. Eu vou andar comigo, com as minhas pernas. O grupo me apoia, mas o remédio é meu. Quer ver? Lembrei. Ó, remédio é meu, tá? Remédio é meu, tá vendo? Ó, não tem. Eu vou deixar isso aqui, ó. Eu acabei de abandonar isso aqui, com a fórmula pronta. Agora o remédio é meu, ó. Só meu. Tá vendo? Meu. De mais ninguém. Só eu que sei. Abandonei a fórmula pronta. Agora o remédio é meu. E aí, tem outra saída. Aí vamos dar as mãos. É hashtag eu sozinho. De mão dada todo mundo junto. E vamos enfrentar o deserto. Vamos pro deserto comigo? Deixa aqui nos comentários. Se você topa pro deserto comigo, vamos embora? Mar Vermelho abriu. E o Mar Vermelho, para nós, que o capítulo 25 abriu, significa é hora de abrir os olhos. É a hora da gente ir embora. É a última convocação, porque agora nós vamos caminhar com tudo. A última convocação chegou. Vamos embora? Vamos embora viver o evangelho de verdade no que a gente precisa? Vamos embora comigo. E se você ficou até aqui, muito obrigado mesmo por caminhar junto com a gente. A gente está muito feliz de estar aqui com a gente, com a Cavile. Faça nossos cursos, curta nosso conteúdo, assista nossas palestras, esteja sempre conosco, curta, compartilhe todo o nosso conteúdo. A gente fica muito feliz de vocês estarem conosco. Para nós é um prazer enorme vocês estarem aqui conosco. Forte abraço para todos. Quarta-feira que vem estamos aqui novamente. Fiquem com Deus. Bom feriado, nós temos feriado. Feriado de sábado, nossa senhora, oh, que coisa horrorosa. Sábado não, é domingo, é feriado é domingo, nem sábado, feriado é domingo, não, coisa horrorosa. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até semana que vem.